Bom, pessoal, tô gravando esse vídeo para mostrar o problema que está acontecendo aqui nesse meu notebook aqui da Asus. O problema especificamente na questão da rede do Wi-Fi. Aqui ele tá, com a bateria acabou de ficar cheia, eu acho, completamente carregado. E aqui na parte da conexão não aparece as opções de rede, né? Você pode até clicar aqui nas conexões, vai aparecer aqui as opções das conexões que eu já conectei há dias atrás, né? Vai aparecer a questão das configurações, mas não aparece as opções de rede, que é algo que deveria aparecer aqui, né? As redes disponíveis e as redes a serem conectadas, né? Então, esse problema ele já é um problema recorrente, né? E eu vou mostrar aqui que independe, por exemplo, de reiniciar o aparelho, a máquina, tá? Vou aqui reiniciar o aparelho, né? Eu já fiz esse reinício algumas vezes já no dia de hoje. E infelizmente o problema persiste. O problema eu já reportei isso na assistência técnica da Asus, já mandei para assistência técnica e infelizmente a assistência técnica, né, obviamente, esse Linux de fábrica, como eu não gostei, esse Keep OS, como eu não gostei muito dele, na primeira vez que eu mandei para assistência, ele estava com outro sistema operacional, eu instalei outro Linux nele. E mesmo com os outros sistemas operacionais, né, no início consegui utilizar, mas esse problema começou a aparecer de forma intermitente, né, até que um momento o Wi-Fi simplesmente não apareceu mais. Tá aqui terminando de reiniciar, né, e como vocês podem perceber, continua a mesma coisa, não tem opção de conectar aqui nas redes de Wi-Fi que eu estou na escola, no caso. Aqui tem várias redes disponíveis, a rede da escola, a rede de professores, e não aparece nenhuma opção de conexão de rede. Bom, esse problema, que nem eu falei, ele é um problema intermitente, que ele começou a dar depois de alguns meses de compra, mas dava só de vez em quando, né? Era um problema assim que eu estava usando do nada, a internet sumia, aí eu reiniciava a máquina e a internet voltava. Até um momento que começou a se repetir tantas vezes que parou de vez, né? Aí, como disse, já mandei para assistência técnica aqui da Asus e infelizmente a assistência técnica apenas, né, fez o procedimento que eles dizem ser o procedimento padrão, que é reinstalar o sistema operacional de fábrica. E de fato, quando você formata ele, coloca até outros sistemas operacionais, às vezes acaba funcionando e o Wi-Fi volta, ele retorna. O problema é que após alguns dias, às vezes até algumas semanas, o problema da falta de conexão volta a se repetir. E aí é um problema, né, por isso eu digo que é um problema intermitente, porque fica parecendo que o Wi-Fi só funciona quando ele quer, né? E aí, antes de enviar ainda da primeira vez e mandar para assistência, eu mandei o notebook, eu vou até desligar aqui então, vou fazer outro teste, em vez de iniciar eu vou desligar e depois vou ligar no botão. Eu mandei esse notebook para assistência aqui da minha região. Claro, obviamente falei pro técnico não abrir para não perder a garantia. Ele apenas ligou e fez os testes assim, né, o que ele podia fazer sem abrir a máquina, sem trocar peça nem nada. E ele afirmou, ele falou para mim que provavelmente o problema é na placa de rede, né? Só que infelizmente, né, a assistência técnica da ASUS, quando enviei pela primeira vez, não detectou esse problema e apenas reinstalou o sistema operacional de fábrica, o que deve ter de maneira momentânea resolvido o problema, mas infelizmente o problema voltou a se repetir algumas semanas depois do reparo. Para falar a verdade, a partir da primeira semana, depois que ele voltou da assistência, ele já começou a apresentar um pouquinho esse problema. Eu quis dar uma segunda chance para o aparelho. Só que agora, um mês depois, né, do retorno da assistência técnica, infelizmente o problema retornou e agora de forma definitiva. Como pode ver, já reiniciei duas vezes aqui a máquina e a rede simplesmente não aparece opção. Bom, é isso. Espero que agora, enviando pela segunda vez para assistência, o problema seja solucionado. Valeu.